Um, dois, três e aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso Pode Sentar. Senta gostosinho que lá vem história. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Bruna, social media digital influencer aqui da Mies. Eu sou Isabel, também sou social media aqui na Mies. E hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, conhecida já, né? Mas toda vez que essa mulher vem aqui na Mies, gente, é tanto conhecimento, é um astral tão bom que não tinha como não trazer ela para o nosso Pode Sentar. Então, uma salva de palmas para a Kênia! A Kênia, gente, ela é sexóloga há mais de 13 anos, é isso, Kênia? Sexóloga faz uns quase 7. Quase 7. Mas você tá no mercado já tem um tempinho. 13, quase 14 anos. Eu sei que parece que eu tenho 15. Realmente. Nossa, achei que você tinha 18. Isso. Botox, gente. Realmente, olha, não parece. Kênia, fala um pouquinho de você, se apresenta pra quem ainda não te conhece. Eu acho bem difícil. É muito difícil, porque olha... Já sou figurinha marcada. Bom, gente, tudo bem? Prazer enorme estar aqui na Mies, como sempre, super bem recebida. E, enfim, vamos falar aí no Pode Sentar sobre todos os temas relacionados ao mercado erótico. Mas, realmente, quase 14 anos já de Muita mercado. Coisa. Comecei super novinha. É uma história que eu acho que é legal a gente falar também. Por favor. Porque, imagina, né? A gente já tem esse preconceito, né? E aí, quando a gente é super nova, inexperiente, foi, assim, uma caminhada bem curiosa e desafiadora pra mim, sabe? Como que foi que a Kênia entrou, então, dentro desse mercado? Então, na verdade, aos 17 anos, eu fui fazer uma entrevista de emprego. Pra quem não sabe, eu sou gaúcha, eu moro na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. É na Serra Gaúcha, onde neva, faz frio mesmo. Misericórdia. Não, amo. Delícia não, né, guria? Só porque vocês não Imagina moram tomar lá, né? banho. Não, é péssimo. Então, eu sou da Serra, né? E a gente já tem essa questão cultural no Brasil, né? De falar pouco sobre sexualidade. Sim. E quando a gente fala dos gaúchos, a gente é um pouquinho mais fechadinho. Rola isso, tá? A gente é um pouco mais fechado, assim, em relação a isso, né? E acabei indo fazer uma entrevista de emprego aos 17 anos. E foi muito curioso, porque quando eu cheguei para a entrevista, foi numa agência de RH e seleção, né? De recrutamento e seleção. E eu cheguei para fazer a entrevista e a menina me disse assim, olha, eu tô cansada de fazer entrevista para essa empresa, porque ninguém quer trabalhar lá. Então, eu vou quebrar o protocolo contigo. Eu vou primeiro te falar qual que é a empresa. E aí, depois, tu me diz se tudo ok pra ti, a gente segue com a entrevista. Falei, tudo bem. Ela disse, é uma indústria de produtos eróticos. Gente, eu aos 17 anos, muita coisa, eu não sabia nem sobre sexo, quanto mais produtos eróticos, né? Não sabia nem o que significava isso. Não, assim, sabia vagamente, né? Só que, assim, eu sempre fui muito curiosa, fui muito independente, sempre fui meio rebeldezinha, assim, em alguns aspectos, Fugindo do padrão. Fugindo do padrão. E aí, eu falei pra ela, não, tudo bem, eu posso fazer entrevista. Ela, sério? Não tem nenhum problema pra ti? Eu falei, não. Eu disse, sei lá, vai saber, né, o que vai dar aqui, né? Então tá, vamos fazer entrevista. Fizemos a entrevista, aí no final ela falou assim pra mim, tu é ótima, tu é quem a empresa tava procurando. Mentira, ninguém queria a vaga. Você é aquela que aceitou, mas era a última opção. Mesmo. Eu era a única opção, né? E aí ela me passou pra empresa pra ir fazer a entrevista, né? E aí, sei lá, 2 dias depois, eu cheguei na empresa pra fazer a entrevista, então, com o gerente comercial da época. E foi muito curioso, porque eu pensei, bom, a menina lá da agência, ela não quis saber muito sobre o meu currículo, né? Ela quis meio que passar o problema pra frente. Empurrar. Aí eu pensei, bom, eu vou chegar na empresa, ele vai pedir, né, se eu estudo, quais são os meus projetos futuros, seus objetivos, o que eu quero, né? E a primeira pergunta que o gerente comercial me fez na época é, tu é solteira ou tu é casada? Eu falei, gente, que relevância tem essa pergunta, só pra saber. Pensei, bom, e na época eu namorava desde os 15. E eu falei, eu namoro. Dele, não, então é problema. Eu disse, por quê? Não, porque a maioria das mulheres que começam a trabalhar aqui, ou elas se separam, ou elas não voltam no dia seguinte porque o homem não deixa. Gente! Já começou mal. Aquilo pra mim, assim, nunca fez sentido. Eu sempre tive uma cabeça, ainda que muito nova e imatura, eu tinha uma cabeça aberta em relação a isso. E aí eu respondi pra ele, eu disse, olha, meu namorado nem sabe que eu tô fazendo essa entrevista, e se isso for um problema pra ele, eu largo do namorado, mas não deixo de trabalhar.
então tu tá contratada. Ele me falou. Ótimo, então obrigada. Foi assim, Era só né? isso que ele queria ouvir. Foi assim. E aí eu me iniciei, então, né, na Sexy Fantasy, que hoje é uma das maiores indústrias do mercado erótico. E tô lá já fazem quase 14 anos. Eu iniciei na parte comercial, né, vendendo, enfim. E foi muito desafiador, gurias, porque, imagina, aos 17 anos, ter que pegar o telefone, vender, falar de sexo, explicar produto, assim, eu morria de vergonha. E eu dividia a sala com o gerente comercial. E aí eu me recordo que eu esperava ele sair da sala para poder ligar, porque eu morria de vergonha de ele me ouvir falando, né? Então, assim, foi um desafio muito grande, né? E as coisas começaram a andar, e eu comecei a gostar, né? Comecei a ler mais sobre o assunto. E acabei me destacando, assim, na área comercial, porque eu era aquela vendedora que adorava falar de produto. Ai, gente. Então ficava aquela história, Kênia, tem que dar um treinamento lá, vai tu, que tu gosta de falar, mesmo de falar. sabe? É. Depois a gente divide a comissão, nunca ganhei a comissão, gente, tô até hoje esperando minhas comissões. O pessoal ainda trabalha lá? Tem gente sim na Olha, época. então, por favor, vamos pagar a comissão da Kênia? Vamos dividir aquela comissão dos Dá 10 anos tempo atrás. ainda. E aí eu comecei a fazer treinamento de produto, né? Ler muito. Eu sempre experimentei. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes as pessoas chegam pra mim, né? Ai, Kênia, qual que é a dica que tu tem pra vender mais? Né? Qual que é a melhor técnica? Gente, não existe a melhor técnica a não ser conhecer, né? Usar. É algo que a gente fala muito aqui para os consultores, né, para os revendedores. Você tem que tentar experimentar o máximo de produto possível para você conhecer como ele funciona de fato, porque não tem como você vender algo com muita segurança se você não entende como funciona. Exatamente. Se você não sabe o gosto que tem para falar, nossa, isso aqui é muito bom. Isso. É muito difícil se você eu não faz sempre, isso. eu sempre brinco, né? Um padeiro que não compra o pão dele, vai lá no concorrente e compra outro pão. Não existe Não isso, existe, não tem né? como, né? Então, assim, a gente também se torna um bom vendedor e uma venda natural e leve quando a gente entende sobre o que a gente está falando, Sim. né? E o cliente sempre vai querer saber, mas o que tu já Você já usou? testou? O que Nossa, tu sentiu? sempre O que vem que tu... essa perguntinha. Sempre, Sempre, né? Qual você me sempre. indica? Qual que é melhor? Exatamente. Então, foi dessa maneira que eu também comecei a falar sobre o produto, porque eu adorava, eu era curiosa. E uma coisa que é muito legal falar também, um tempo depois eu terminei o meu relacionamento, não foi por causa... Não foi por causa do serviço. Trabalho. Não foi por causa Aliás, do meu ele até trabalho. gostava. Exatamente. Às vezes ele ligava lá, Manda aí um kitzinho, né? Só que o que aconteceu? Eu fiquei muito tempo solteira. E aí rola muito esse preconceito também. Mas eu não tenho parceiro, eu não tenho parceira. pra que eu vou usar isso? Gente, Usa sozinha, bebê. Eu não tenho por também, uso favor, sozinha. gente. Aí é que tá, entendeu? É desmistificar literalmente isso, né? O produto, ele vem para auxiliar a relação, para apimentar, mas ele é algo assim, um viés maravilhoso para o nosso autoconhecimento, Sim. né? Então, assim, os produtos, eles podem ser usados a sós também, né? E foi assim, eu usava primeiro no relacionamento, depois comecei a usar sozinha, enfim, fui me destacando. E aí as coisas começaram a acontecer, assim, nesse E como sentido. foi que você olhou e falou assim, preciso me tornar uma sexóloga? Aqui já não dá mais, eu quero outros alavancar. voos aí. Sabe que foi muito maluco isso, Bru, porque eu sempre gostei da área, eu me sentia, né, super desenvolta falando sobre isso. E chegou um momento que eu pensei, nossa, eu podia estudar sexualidade, né? E, gente, eu acho que entre eu pensar isso e efetivamente buscar, eu fiquei uns 3 anos pensando se eu deveria fazer. Olha que Ô, gente, ó a Bruna sendo uma Kênia. E olha só, e olha que eu já trabalhava com isso, né? Mas eu sou formada em outra área, sou formada em marketing, depois fiz a pós-graduação em gestão comercial. Então, eu estava indo para essa área de vendas. E olha só como era a minha cabeça. Eu pensava, bom, se eu não der certo aqui, eu posso ser vendedora em outro lugar. Mas se eu for para a área da sexualidade e me mostrar para o mercado como sexóloga, se esse negócio não der certo, eu tô lascada. E aí eu comecei a me deparar com o meu próprio preconceito em relação a isso, né? O medo do que as pessoas iam realmente achar, o medo de daqui a pouco não conseguir engrenar nesse mercado e meio que me queimar em outros as pessoas têm muito setores. essa visão de que você entrando no mercado da sexualidade, de sex shop, você vai se queimar no mercado e depois você nunca mais vai conseguir arrumar um emprego e mudar de área. E não é muito bem assim. Não, com Na verdade, certeza não é nada que não, assim. não é nada assim, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, mas era aquela pulguinha que estava sempre ali, Kênia, vai, né?
E aí começou a acontecer algo que começou a literalmente me jogar para a área da sexualidade. Que foi quando eu dava os treinamentos sobre o produto, aí as pessoas chegavam para mim e diziam assim, ai, Kênia, muito legal aquele produto que tu falou, mas assim, eu nunca gozei, se eu usar ele, eu vou gozar? Aí a pessoa olha assim e fala... Queria um milagre. Então. Exatamente. Ou, meu marido tem ejaculação precoce. Se ele usar aquele gelzinho, vai funcionar? Ele vai durar mais tempo? E, gente, eu ficava naquela, assim, eu preciso falar do produto, mas eu não posso mentir, né? E aí eu disse, não, eu preciso entender um pouco mais sobre isso. E aí, sim, eu fui para a área da psicologia e sexualidade humana. E fiz a pós-graduação, isso já faz mais ou menos uns 7 anos. E aí eu consegui conciliar, né, esse meu conhecimento, essa minha bagagem já do produto erótico, mas poder atender as pessoas e olhar para elas e dizer, olha, o teu caso é um produtinho, vai apimentar, vai ajudar. Não, o teu caso é terapia, o teu caso é buscar talvez uma fisiopélvica, Você começou a fazer enfim. um atendimento mais qualificado, né? Uma escuta mais qualificada. Exatamente. E aí foi assim que, gente, eu literalmente me encontrei, assim, foi realmente um propósito de vida, porque quando a gente percebe o quanto a gente entrega, realmente muda a vida das pessoas em relação a isso, é muito gratificante. Acho que é a melhor parte, né? Eu falo que eu já trabalho, né, nessa questão do mercado erótico e sensual há algum tempo, e eu falo que é muito gratificante quando o cliente ele vem até você, porque assim, tem muita coisa que o cliente ele não vai procurar um ginecologista, ele não vai procurar um urologista, ele vai procurar você. Exatamente. Ele tem essa confiança de se abrir para você. Então eu falo muito para os revendedores que você precisa ter uma escuta qualificada, você precisa ter um olhar crítico, né, e melhor, sem julgamentos. Exatamente. Tu falou uma coisa assim, muito importante, sabe? Às vezes as pessoas chegam para mim, Kênia, eu gostaria muito de ser sexóloga, de trabalhar como coach, enfim, na área de sexualidade, né? E a gente precisa entender que antes de querer trabalhar com isso, a gente precisa se curar. Sim. Né? Porque todos nós temos os nossos traumas, os nossos tabus, os nossos medos, né? E a gente aprende muito a não colocar os nossos preconceitos na escuta, né? No que o outro tá te falando. Por exemplo, chega alguém e me diz assim, não, eu não faço sexo anal por causa da minha religião. Eu não posso tentar convencer essa mulher a fazer sexo anal, né? Gente. Porque não existe o certo ou o errado. Existe o que para ela é certo e o que é errado, né? Então, a gente precisa realmente ter essa empatia na escuta, assim, mas realmente se blindar e dizer o que eu penso é só o que eu penso. Não interfere. Não interfere no que eu vou falar, né? Sim, e aí os clientes, eles vêm muito com isso, né? Porque ele vem, te mostra um problema na vida dele, ele se abre, porque tem cliente que às vezes até chora, não sei se aconteceu com você, mas já aconteceu da cliente chorar e eu ficar... Calma aí. Seu problema não é sexual, queria te dizer no começo eu tinha vontade de chorar junto. Era muito difícil pra mim ouvir, porque a gente ouve tantos relatos, sabe? Então a gente tem que estar, assim, muito estável emocionalmente também pra poder ouvir, né? E não absorver, de uma certa forma, aquilo que a pessoa tá trazendo, porque às vezes são coisas muito fortes, principalmente né? quem é muito empata, né? Assim, que tem aquela já empatia por natureza, porque é isso, Sim. você absorve aquela energia da Sim. pessoa. Muito. Porque você, às vezes, até se identifica no que ela tá vivenciando, e aí fica já com o coração pesado, né? Isso, exatamente. E é gratificante quando a gente consegue resolver assim, né, que eu falo, resolver, gente, mas quando você consegue mostrar pra pessoa um caminho ali pra ela trilhar. Olha, que nem você falou, esse produto sim, mas aqui já... E o cliente volta pra você e fala assim, nossa, muito obrigada. Exato. E eu acho que é muito bacana a gente falar, o produto erótico, ele abre as portas para outros assuntos, né? A maioria das pessoas que eu vejo que chegam querendo comprar um produto, enfim, na verdade elas querem ir muito além disso, mas elas não sabem como começar, né? Então, às vezes eu procuro, eu vou comprar um produto porque o meu relacionamento não tá legal. Eu vou comprar um produto porque eu não tenho libido, eu não tenho desejo sexual. Eu vou comprar um produto porque eu e meu marido, a gente se afastou. Então, assim, tu entende que aquilo é só uma ponte para talvez algo que realmente precisa ser trabalhado naquele casal, né? E aí é um meio que a gente que trabalha com produto, então vocês que revendem, né? Precisa entender que é muito além daquela venda. Vocês têm um papel de educação sexual, né? Muito importante na vida das pessoas. Então, a gente também precisa se qualificar enquanto vendedores, enquanto consultores. A gente precisa entender como agregar além, né, da venda na vida daquela pessoa, que é o que vai garantir também
mais vendas. Sim, né? o retorno daqueles clientes. Exatamente. Tem que ter um embasamento mesmo para você não ser só uma simples venda, né? Exatamente. Tem que ser uma venda pautada na saúde, uma venda pautada, tipo, entender o que de fato aquele cliente está passando, o que ele procura. Porque não é só empurrar aquele produto, só empurrar, isso aqui é legal, você vai gostar. Exatamente. E a gente até estava falando um pouquinho antes do podcast começar sobre a questão de libido, de falta de desejo, que é algo que as pessoas falam muito, né? Às vezes as pessoas chegam até a gente, eu quero comprar um excitante porque eu não tenho libido. Calma lá, né? Calma lá. Só um pouquinho, sabe? Ou cada como eu faço coisa pra aumentar a libido, né? cada coisa no seu quadrado, gente. A libido é algo muito além da excitação do clitóris ou de uma ereção. E quando você fala isso, você vê a pessoa fazendo aquele meme da Nazaré Tedesco, né? E assim, daquela brochada, né? Porque eu achei que era só um gelzinho. E na verdade não, né? A gente tá falando sobre mentalidade, sobre comportamento, sobre enxergar a sexualidade e o sexo de uma forma diferente, né? Se eu não tenho desejo sexual, não vai ser um gelzinho que vai resolver o meu problema. Talvez seja estanque naquela noite, naquele momento, eu até consiga ter uma relação ali um pouco melhor, mas eu preciso mudar a minha cabeça acima de tudo em relação ao sexo, né? Então, por isso que eu digo que é uma porta de entrada para um assunto, assim. Então, a gente precisa estar muito bem amparados quem vende o produto, né? O que vai falar, como vai conduzir. Não adianta tu querer vender um monte de coisa pra pessoa e ela tá precisando de um especialista, de uma terapia, de um psicólogo, de um sexólogo, né? Então, que aquilo vai ficar tudo parado, ela não vai usar, ela não vai entender nem pra que serve aquilo. E ainda vai falar mal do produto, vai dizer que o produto não serve, que o produto não presta. Comprei umas coisinhas ali, não gostei. Usei uma vez, deixei de lado. Nossa, eu ouço muito isso. Usei uma vez e nunca mais. Mas então tu não entendeu o propósito, ou tu não usou da forma correta. O que rolou aí, né? Que tu não gostou daquele momento, daquela experiência, né? Então é algo bem mais profundo pra gente olhar. E eu acho que você tá no mercado, né, tanto tempo assim, você já vivenciou coisas aí de clientes absurdas, né? Já, muitas coisas. Nossa, gente, eu lembro de uma situação que é muito engraçada. Foi a primeira feira erótica que eu fui quando eu comecei a trabalhar na Sexy Fantasy. Então, eu tava com 18 anos. Então, fazia, 6 meses mais ou menos que eu tava trabalhando e a gente foi pra feira. E aí, na feira, a gente atende consumidor, atende lojista, enfim. Sempre tem os engraçadinhos, né, gente? Porque não dá, né, pra não ter os engraçadinhos. Sempre tem um, né? E aí, eu lembro que eu fui atender e tinha uns 3, 4 meninos, assim, que eram amigos, né? E eles chegaram no stand, me explica, né, um pouco mais as coisas e tal. E aí, eu fui mostrando e eu mostrei um anel retardador pra eles e tal, né? Expliquei. E aí ele me olhou e disse assim, mas isso não cabe no meu pênis, porque ele é muito mais grosso. Aí eu falei, moça, olha aqui, esse negócio estica, sabe? Então, nem é. Sabe? Só um pouquinho. Homem tem que tentar, né, fazer do tamanho um negócio absurdo. E sabe o que é o mais engraçado, assim? Os homens, por exemplo, no Insta, às vezes eles começam a me seguir e aí eles jogam, né, uma piadinha ou outra e a gente acaba não dando vazão. E aí, com o tempo, eu acho que eles vão analisando, né, o nosso comportamento, como a gente se comporta como profissional, né? E aí, aquele que era engraçadinho ontem, hoje ele vem assim, mas é que eu tô com ejaculação precoce, como é que você vai me ajudar? Pode marcar uma consulta, sabe? Então, é engraçado, porque os homens também estão se abrindo, né? A gente brinca muito, mas eu tenho assim... percebido muito isso. Mas tem muito homem procurando, né? E isso é muito importante, porque as mulheres, assim, acordaram, gente, virou uma chave, né? A gente realmente tá se abrindo, buscando mais autoconhecimento. A gente é muito curiosa por natureza, eu acho, a mulher, né? Então, a gente lê matérias, segue pessoas no Instagram. E, às vezes, essa mulher que tá evoluindo sexualmente, o companheiro, parceiro, não tá acompanhando. Não fica alinhado. Né? Exatamente. Então, assim, homens... Hello. Por favor, gente, bora se informar, galera. Evoluir aí. Eu sou solteira, né? Mas assim, às vezes vou me relacionando com alguns aí e eu falo que é muito diferente você se relacionar com uma pessoa que ela está disposta a ser aberta, né? A ouvir, a experimentar coisas novas, e com uma pessoa que é totalmente fechada. Porque quando você corre atrás do seu conhecimento, de auto se conhecer, do seu prazer, não é qualquer coisa que vai te agradar. Não é um membro, né? Não é um membro. É o de menos, aliás, vamos dizer. É o toque, é a conversa, é o beijo. E vou falar uma coisa pra vocês, homens.
o sexo fica muito melhor. Fica pra com mulher certeza. e pro homem e pros dois juntos, minha filha. Com certeza. Sabe que isso é óbvio que é muito importante. E eu sempre falo pras pessoas, né? Quando a gente inicia um relacionamento, é sempre importante trazer isso à tona, né? Ah, porque parece que eu tô muito saidinha, que eu tô muito promíscua. Já fui chamada de dada, viu, por causa disso. Ai, você é muito dada. Eu acredito. Mas, assim, a gente precisa falar sobre isso. Assim como a gente fala sobre a criação de filhos, como a gente fala de financeiro, de casamento, seja lá o que for. O sexo, ele existe na vida de um casal. E eu sempre falo, e se tu não transa, tu tá vivendo uma relação ali de parceiro, de colega, de irmão, né? Um casal Então, que virou assim, amigos. Exatamente. Então, a gente precisa falar sobre isso. E é como tu falou, se a gente não fala, não vai ser na cama que a gente vai resolver. Ai, não, eu vou tentar na cama mostrar pra ele. E outra, né, gente, vamos ser sinceros, homem não entende entre linhas. Não. A gente Não. precisa ser clara. Mostrar na cara É deles. meio lerdo. Então, a gente precisa falar Thiago sobre aqui. isso. Tem que dar um Produção não empurrãozinho. gostou que a gente falou aqui, mas é a verdade, né? Homens e mulheres têm formas diferentes de lidar com as coisas, de entender as coisas, né? E uma coisa que é importante também, Bruno, isso que tu falou, tem o outro lado. Eu vejo muitas mulheres, às vezes, chegando pra mim dizendo: ai, Kênia, o meu marido não sabe fazer oral. O meu marido não me toca do jeito que eu gosto. O meu marido não transa legal. Aí eu pergunto, tá, Você já falou pra ele? pra ele? Não, é porque fica com medo. A pessoa quer que o outro adivinhe. Gente, E não tem que trabalhar dessa forma. exatamente, sabe? Então, o que eu mais tenho visto ultimamente é isso. As mulheres chegam, me dizem isso, eu digo, ok, como é que tu já abordou? Tu já conversou com ele sobre isso? Não, mas como é que eu vou falar? Então, gente, ninguém tem bola de cristal que vai como saber como é que tu descobrir, né? gosta Não ou como tem é que tu como. não gosta, né? E aí, muitas vezes, as pessoas me perguntam, ok, Kênia, mas como falar, então, sobre sexo com o meu parceiro, né? Ou com a minha parceira? E eu costumo dizer que a gente precisa sempre sair daquele papel de culpabilizar o outro. Você não me faz gozar. Você não faz o oral que eu quero. Você. O Sim, discurso você- tem que ser outro. Você trazendo Exatamente. isso, vem até um insight que eu lembro que eu não gostava de sexo oral, mulher. Não gostava. Eu Aham. sempre falava assim, gente, eu prefiro fazer do que receber. Certo. E aí, quando eu fiquei solteira, que eu fui, acho que na segunda, terceira transa, que o cara foi fazer sexo oral em mim, eu falei, gente, isso é bom. Exatamente. Só que aí depois eu pensei, eu já tinha comentado com o meu outro relacionamento que eu não gostava. Aham. Eu vivi isso também, Bruno. Eu tinha muita dificuldade no começo em falar assim, ai, não tá legal. E aí eu fui deixando. Vai deixando, Fui né? deixando. E aí, quando eu conheci outras pessoas, eu tive outras experiências, eu disse, nossa, mas até que é bom. Até que eu gostei disso, Eu né? lembro quando ele chegou lá, eu fiquei, Tá bacana, tá legal. Então, a gente sair desse papel de dizer que o outro não sabe, né? Que o outro faz errado e dizer, olha, pra mim funciona dessa maneira. Então, eu gosto. Por exemplo, a questão de frequência sexual. Os casais às vezes chegam pra mim, eu queria transar todo dia, ela não gosta, ela quer só uma vez por semana, eu quero 5, né? Então, assim, não tá fazendo muita coisa em casa, É. então. o que a gente precisa equiparar as forças, as energias, né? Então, assim, eu preciso dialogar com o outro, o que é bom pra ti e o que é bom pra mim. Então, vamos chegar. Eu quero 5, um quer 1. Vamos fazer 2, vamos fazer 3, né? Tem que ficar bom pra ti, tem que ficar bom pra mim. Mas e como é que a gente vai chegar a esse consenso se a gente não conversar sobre isso, né? Então, chegar realmente pro parceiro ou pra parceira e dizer, olha, pra mim, o sexo é importante. Pra mim, em um relacionamento, essa conexão, a intimidade faz diferença, né? Eu gostaria que a gente transasse mais vezes, ou eu gostaria que você fizesse de tal maneira e não, né, de outra forma, enfim. Então, eu acho que a gente tomar pra si a nossa responsabilidade sobre o nosso prazer, porque não é o outro que faz a gente gozar. Sim. Nós gozamos, né? O outro é um meio, um caminho, mas não existe alguém que vai me dar prazer, né? Mas isso é muito enraizado nosso, né? Porque Muito. eu lembro que quando eu conversava com as pessoas aqui e tal, que uma vez quando eu falei assim, você não pode terceirizar o seu prazer, o outro não tem que ser responsável. Pra muitas amigas era, mas a eu gente tá preciso transando. dele. Eu falei assim, Exato. não, gente, vocês estão terceirizando, vocês estão dando o seu prazer, a Exato. responsabilidade do seu prazer na mão do outro. E o outro, ele não tem obrigação nenhuma disso. Exato. E é muito interessante, porque realmente a educação sexual dos homens e das mulheres são muito diferentes, Sim. né? O homem vem com aquela ideia do pornô muito forte, enfim. Mas, de uma certa forma, o homem ele é instigado desde muito cedo à sexualidade, a explorar o corpo, né? A se masturbar. E nós, mulheres, não.
Então, quando a gente chega em um relacionamento, a gente precisa entender a vivência que houve, né, por trás disso. Por exemplo, num casal hétero, o homem, como ele enxerga o sexo, né? Pra ele sempre foi muito normal a masturbação. E aí a gente olha pra gente mulheres, né? Eu pergunto às vezes pras mulheres, você se masturba? Elas ficam chocadas. Como se fosse alguma coisa completamente errada. E aí tu começa a ver que as mulheres não sabem nem como se masturbar. Nem como começar. Mas o que é clitóris? O que é vulva? O que é vagina? Como que é um orgasmo? Nunca te... Exatamente, sabe? Então, o homem, ele já vem um pouco mais aberto nesse sentido, mas não significa também que ele teve uma educação sexual. Que é o que a gente Às precisa. Vezes foi só no pornô. Foi só no pornô. E aí acha ele que é daquele jeito e tem que ser daquele jeito e acabou. Exatamente. E na Ele verdade acha não que a chega mulher, nem perto, né? que a mulher vai ser aquela atriz do filme, né? Vai ejacular. É só dedo e né? gritaria. Espirrar. É uma loucura, E vai gente. ficar meia hora só naquilo e nossa. Exatamente. Ai, gente, vocês estão tão enganados. Inocente. Sabe de nada. Kênia, e como levar essa forma de falar, né? Que aqui a gente tá batendo um bate-papo, tá bem Sim. descontraído. Como você levar isso para suas vendas? Porque eu vejo muito pelas nossas revendedoras e revendedores que às vezes eles travam porque eles Sim. não sabem como abordar isso pro cliente. A gente tem tanta essa ideia que sexo é errado, que sexo é sujo, que a sua sexualidade não pode ser vivida de uma forma plena, que por mais que você venda, você ainda fica tipo, então, Aham. como levar essa forma da gente estar conversando aqui para suas vendas também, para atender melhor seus clientes? Sim. Eu acredito que o primeiro passo é a gente se curar. Como eu falei, né? É se conhecer. Eu não posso querer vender pro outro o que eu não consumo, o que eu não conheço, ou o que eu tenho um tabu também. Eu não uso vibrador, mas eu quero vender vibrador. Não tem como. Gente, esquece. Isso não vai acontecer, né? Não rola. Você Então- até pode vender um pouquinho, mas você não vai vender como deveria, com aquela liberdade Eu sempre toda. falo isso nos treinamentos. Quando eu tô falando sobre o produto, se eu estivesse inventando, se eu estivesse mentindo, gente, isso transparece pro cliente, Passa? né? Ou tu dá segurança no que tu fala, ou não tem segurança, literalmente. Aí, Tem que se entregar. aí tu vai ver que é uma técnica, né, que a pessoa tá usando, o gatilho mental. Gente, nada disso. É dizer, olha, esse produto vai fazer isso e vai te dar essa sensação, e tu vai ver que tu vai gostar, e aí tu vai voltar, e a gente vai trocar mais ideias sobre isso. Então, é realmente se abrir primeiro, né, como vendedor em relação a isso. Segunda questão que eu vejo é os primeiros produtos, o que eu indico, né? Nem sempre a pessoa vai chegar e vai dizer, olha, eu quero um pênis de borracha, eu quero um vibrador. Então, Não. a gente precisa também começar de uma forma mais leve para que esse cliente não fuja, né? Porque por mais que ele esteja buscando isso, soa estranho num primeiro momento, né? Muito. Quando eu trabalhava numa sex shop lá em 2011, né? Eu era caixa, mas eu adorava ficar no sex shop, gente. Eu adorava atender ali. E eu lembro que eu achei que eu já poderia chegar e falar com a cliente, né? Sim. E eu atendi uma cliente uma vez que ela foi procurar, não vou me lembrar o quê, e eu já fui empurrando o produto pra sexo anal. Gente. E eu lembro que ela ficou tão assim que ela virou pra mim, eu não te dou essa liberdade. Nossa. Forte, hein? Forte. Mas aí eu entendi que, calma, não é todo mundo que... Exato. Você precisa entender Você ali precisa o cliente que você entender. tá falando. E eu sempre falo sobre os produtos de introdução, né? O que são os produtos de introdução? São produtos que a gente consegue abordar de uma forma mais leve. E uma coisa a gente precisa entender é que hoje o produto erótico, o produto sensual, é um produto para a saúde. Então, isso a gente já tá caindo de maduro, gente, essa história, né? Então, assim, hoje a gente tem sabonete íntimo, né? Hoje a gente tem lubrificantes aí com vitamina, com ácido hialurônico, enfim, N coisas. Clímax é maravilhoso, gente. Quem não coração todinho, né? Então, a gente entender assim, olha, a gente tem alguns produtos para tua saúde íntima, né? Não precisa dizer, tem produto erótico, né? Porque soa também pesado Sim. essa palavra, né? O que seria produto para saúde íntima? Olha, a gente tem lubrificantes, a gente tem sabonetes. E aí tu vai introduzindo de uma forma leve e natural para aquele cliente. E aí tu vai abrindo espaço para o diálogo para ele dizer também, eu já usei alguma coisa. Não, nunca usei, nunca entrei num sex shop. Porque a gente nunca sabe qual Nunca é a experiência que aquela pessoa tá chegando, Sim. né? Eu pra sempre gente. pergunto, você já usou alguma coisa? Isso. Eu já usei as bolinhas. Sempre, né? Sempre. Essa daí Bolinha, é- né? Bolinha é tradicional. Sempre, o pessoal sempre começa pelas bolinhas. E começa, às vezes, errado, né? Que não sabe usar. Exatamente, Aí tem depois não isso, volta né, nunca mais. gente? Então, a gente precisa muito mais escutar do que falar no Sim. começo, né? Então, assim,
qual é a tua experiência? Tu já usou? Tu teve uma boa experiência quando tu usou? Que isso é algo muito importante, porque o que eu vejo de pessoas que compram produto e não foram realmente instruídas a usar, como tu falou, bolinha, usou errado, né? E aí o que acontece? Aquela pessoa que teve um tabu a vida inteira, que aí se permitiu entrar num sex shop, comprou, ainda teve uma experiência ruim. Aí o tabu volta e volta com força. Esquece, Aí tu nunca mais abre a porta. recupera aquela Sim. pessoa, né? Então é tão difícil a gente conseguir um cliente, então se mantenha, gente, e atenda bem, sabe? Ai, gente. Passa muito rápido conversando com a Kênia, pessoal. Passa muito rápido. Tá chegando ao fim. Eu queria ficar mais, porque é muito gostoso conversar com essa mulher. Tem assunto, né? Mais umas 3 Muito. horas não seriam Tem suficientes. Não seria ainda. o suficiente. Eu acho que depois daqui eu vou chamar a Kênia pra tomar uma cerveja. Opa, Uma adoro! cervejinha. É comigo mesmo. Mas eu quero te agradecer por mais uma vez estar aqui na Mies. Você é uma parceira incrível, tá? Aguardem que vai ter muito material daqui no nosso YouTube, no vai nosso ter Instagram. Tem muita coisa boa por aí, Tem viu, muita gente? coisa boa por aí. Você quer falar alguma coisa? Quero agradecer imensamente vocês, gurias, toda a equipe da Mies que sempre me recebe tão bem aqui. É sempre um prazer poder falar de relacionamento, de sexualidade, de produto, enfim. Trazer esse conteúdo para as pessoas é muito importante. Vocês têm feito esse papel brilhantemente. E Parabéns. se alguém quiser te acompanhar pelo Instagram, te acompanha por onde? Kênia Capra, eu sei que é difícil, eu vou soletrar, tá, gente? É K-E, 2 N's, N-N-Y-A, Capra, C-A-P-R-A. Seguem lá, gente. Vocês não vão se arrepender. É muito conteúdo de qualidade, tá bom? Um beijo, meus amores. E até a próxima. Até. Tchau. Tchau, gente.